parede, tira a porta, tira isso, bota aquilo, tira piso, bota outro piso. E mãos, muitas mãos nos ajudando. Em cada mão que nos ajudou, há um punhado de flores, porque todas as vezes que nós entregamos flores, fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferta. Hoje é um dia muito especial, que também homenageamos Kardec, nos seus 217 anos de uma das suas reencarnações. No lugar que Allan Kardec e Hippolyte Denisard Rivail, no lugar onde ele estiver nesse momento, né, encarnado ou desencarnado, receba também o nosso forte abraço. Assim, meus irmãos, com essas palavras, pedimos a Deus que nos abençoe e ilumine amorosamente o nosso irmão que fará a palestra da tarde de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão Mário Sérgio Melo, do Centro Espírita Raio de Luz. Que Jesus Cristo te abençoe e te inspire. Fique à vontade, a festa hoje é nossa. Boa tarde a todos. Mais uma vez, boa tarde a Cléo Pinheiro, ao amigo Jardel, trabalhador do COEC, que está nos bastidores, nossa casa de orações, esperança e consolações, situada no bairro da Boa Vista, a quem tivemos a honra pelo convite, à época, quais os primeiros trabalhadores a realizar a palestra, junto com Cléo, junto com a espiritualidade que também nos acolheu e que nos acolhe agora. 16 anos se passaram, 3 de outubro de 2021, e Cléo abriu inspirada, recordando uma data que é muito especial aos nossos corações, já que em 3 de outubro de 1804 renasceria na Terra o codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e seria conhecido para a posteridade como Allan Kardec. E, recordando-me pela intuição de Cléo, a obra O Espírito da Verdade, onde vários espíritos homenageiam os 100 anos, à época, o livro de 1960, a doutrina espírita na Terra, e o espírito Hilário Silva, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, narra que em abril de 1860 já havia sido publicado o Livro dos Espíritos. Kardec estava muito triste. Kardec estava diante de cartas, diante de charges de jornais da França, todas elas lhe agredindo, sendo sarcástico com a revelação espírita, sarcástico com ele. As lágrimas eram vertidas dos olhos do codificador. E ele se perguntava: o que eu fiz, meu Deus, para sofrer isso? O abandono de vários daqueles ilustres pessoas que lhe davam tapinhas nas costas querendo disputar a sua companhia do ilustre professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que tinha editado várias obras com contributo da sua educação à França. Onde estavam eles? Desapareceram quais bolhas de sabão nos brinquedos infantis, e agora lhe apulpavam, lhe ofendiam. O que ele fizera para sofrer isso? Compulsavam uma carta ofensiva, uma charge de jornal e outras. Fazia essas reflexões que ele iria anotar, não editar. Seria editado muito tempo depois, permitido por sua mulher após o seu desencarne, onde está na sua biografia como um manuscrito, balanço de vida. À medida em que as lágrimas caíam, a tristeza lhe tomava e a pergunta vinha: o que eu fiz? O que eu fiz? Porque
até os 50 anos, as pessoas disputavam o bate-papo comigo, a minha casa, a minha companhia, a minha amizade. Os convites chegavam a mãos cheias para participar dos saraus, dos encontros literários, dos encontros sociais. Por que os meus amigos me abandonaram depois que em 1855, 13 ou 18 de maio, quando ele vai na casa de Madame Plenemaison para ver as mesas que giravam e que respondiam às perguntas, porque sua vida virava, na linguagem bem baiana, de ponta à cabeça, o que ele fizera. E ele ia escrevendo isso, e ele coloca no manuscrito que Marcel Souto-Maior, na sua biografia que virou filme, coloca, finalizando a biografia, ele diz assim: certamente não me cabe inventariar todo o bem que eu já fiz. Certamente não me cabe inventariar, fazer um rol, uma lista daquilo que ele fez ao próximo. Mas eu me pergunto, que mal eu fiz a essas pessoas para que possam me ofender, me agredir, me abandonar, sofrer calúnias de amigos a quem eu julgava amigos? Porque ele sempre foi uma pessoa de bem, ele sempre foi um homem de bem. Há uma obra do espírito irmão X, Humberto de Campos, e Lameira de Andrade, pela psicografia de Roque Jacinto, vai dizer os bastidores da vida de Kardec antes, durante e a codificação até o seu desencarne. Ele sempre foi um homem de bem, ele dava cursos gratuitos. Saía de um trabalho, saía de outro trabalho e dava à noite cursos gratuitos para jovens que não podiam pagar, inclusive mulheres, que à época os pais achavam que aquilo era perda de tempo, mulher estudar, a maioria dos pais, ele dava. Então ele promovia quantas pessoas lhe batiam à porta e lhe pediam um pão, lhe pediam uma das escritas, das revelações que está no Evangelho sobre o Espiritismo. A mulher não é citada. A mulher que sai com a carruagem e leva víveres, pão, sopa, roupa aos pobres da França, que tinha à época o maior nível de suicídio do planeta, oriundo das guerras napoleônicas do tio de Napoleão III, que reinava na época. Era o imperador na época de Allan Kardec. Mas a França estava devastada. Uma dessas mulheres seria conhecida para nós por Amélie Baudet, a esposa de Kardec, que fazia o bem. E no Evangelho fala, quando ela diz que a sua filha lhe pergunta, deixa que eu doe, e ela pergunta, o que você fez com as próprias mãos para poder doar? E hoje já se sabe, vai sair o livro, Encontrados Manuscritos na França. Kardec tinha uma filha adotiva. Então, a revelação dos Espíritos, que preservou, já que ele não revelou antes, mas já se sabe, e vai virar um livro sobre isso. A filha adotiva de Amélie Baudet e Allan Kardec. Então, ele era uma pessoa de bem. E quando ele vai assistir e começa a partir dali, dar o pontapé para, na sua metodologia de observar, analisar, pesquisar, experimentar e deixar para nós a doutrina espírita, ele sofreria como ninguém. Então ele se perguntava, seria isso viver com Jesus? Já que o tema Vivendo com Jesus, baseado em uma obra de Amélia Rodrigues, Espírito, pela mediunidade de Divaldo Franco. Seria isso viver com Jesus? Seria assim? E ele se recorda de Mateus, capítulo 10, quando Jesus reúne discípulos, apóstolos e possíveis seguidores, e fala na Bíblia, sofrereis perseguições, e entre vós
haverá divisões. Então ele começa a vir intuitivamente a reflexão daquilo que Jesus advertiu aos apóstolos, aos discípulos e aos outros ouvintes, os mais próximos. Aquele que deseja me seguir, que deseja vir atrás de mim, toma a tua cruz sobre os ombros e segue-me, sem olhar para trás, para reclamar, para resmungar, para chorar. Toma a tua cruz, são as suas provas, e segue-me, e vem comigo. Então ele parava, fazia essas reflexões. Viver com Jesus. Haviam 3 anos, 5 anos, 55 a 1860, quando foi escrito por Hilário Silva, na obra O Espírito de Verdade. Ele fazia. A maioria lhe abandonou. A maioria lhe agredia. E ele dizia, como a gente pode seguir Jesus? Mesmo seguindo Jesus, o que eu fiz? Ele recordou que naquele espaço de 5 anos, 1855 a 1860, quando ele funda, em 1858, o primeiro centro espírita da Terra, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E quando todos saem, após aquilo que nós chamamos de palestra doutrinária, tinha moldes diferentes à época, mas a essência é a mesma. E quando as pessoas vão embora, uma senhora, ao invés de sair, se aproxima dele. Ele levanta a cabeça, a senhora, olheiras fundas, magra, muito magra. Ela olha para ele e fala, é a primeira vez que eu venho nessa casa. E ele pergunta, seja bem-vinda, minha irmã. Minha irmã, o que deseja de mim? E ela narra, eu tinha uma filha, uma única filha. O meu marido me abandonou. Sou pobre, mas sou digna. A única alegria da vida que Deus me deu foi a minha filha, que aos 9, 10, 11 anos, ele narra na Revista Espírita. Ela adoeceu, pobre, levei para os médicos aquilo que a minha condição permitia. Os médicos tentaram. Minha filha definhou. Eu orava a Deus, orava a Virgem Santíssima, orava a Jesus. Eu sou católica fervorosa. O que eu fiz para que Jesus levasse a minha filha? Me disse, tu que fala com os espíritos, o que eu fiz para que ele me castigasse tanto assim? Allan Kardec segura nas mãos daquela mulher, pele e osso. E ela olha para ele. O sofrimento é inenarrável. Eu vou me matar. Vou subir a ponte Marie e me atirar sobre as águas do rio Sena, local à época de maior índice de suicídio da França. Setembro, último, setembro amarelo, de prevenção ao suicídio. Kardec segura e abraça aquela mulher. Sai. Não havia médios ali, mas ele conhecia uma médium que morava próximo. Todos já tinham ido embora. Ele vai à médium. Uma mulher simples. Fala, é uma emergência. A médium senta-se na sua residência, está sozinha em casa. Kardec ora ao Espírito de Verdade, a Jesus, que é Jesus. E Lili chega, mamãe, sou eu. Sou eu, mamãe. Lili. E narra, pela psicografia, detalhes que só a mãe sabia, inclusive o apelido, que a menina de 11, 12 anos já não aceitava mais que a mãe a chamasse de Lili.
porque ela já estava na pré-adolescência, tinha vergonha, era pagar mico. Meu nome é Elizabeth. Mas ela escreve pelas mãos de uma médium que nunca vira aquela senhora, com detalhes, com apelidos, com nomes. Sou eu, mamãe, eu precisava de passar por aquela experiência, de deixar o corpo tão jovem e a senhora pela prova. Não se mate, mamãe, porque não existe morte. Estuda a doutrina espírita. Foi o teu primeiro dia sentado naquela cadeira. Que não seja o último, mamãe. Acerque-se deste senhor, Allan Kardec. Ele tem uma tarefa, ele tem uma missão sublime de demonstrar a imortalidade da alma de uma maneira positiva, racional. A mãe abraça-se aos papéis, quais se estivesse abraçado e sentindo o calor de Lili. As lágrimas delas caem, a de Kardec também. Ela abraça e beija as mãos daquela médium. Rodopia e vai embora. Nunca mais ela deixaria que viessem ideias de suicídio diante das dores, das aflições da vida. Nunca mais ela deixaria de sentar para estudar o Espiritismo. E ele se perguntava, Kardec, será isso que eu fui um dos intermediários apenas da felicidade de uma mulher? Que Jesus permitiu que a filha dela, desencarnada, viesse pelas mãos de uma médium e revigorasse a alegria de viver, a fé em Deus, a coragem em prosseguir, a esperança em voltar a sorrir. Será que é por isso que o mundo me agride? Será que é por isso que nós temos que sofrer? Aqueles que buscam seguir a Jesus? Muita gente, meus irmãos, creem ainda na Terra que viver com Jesus, ou vivendo com Jesus, sendo textual no tema, é gozar a vida, é viver a vida navegando o barco da existência carnal em um lago de águas sempre tranquilas. Estudo, trabalho, espero chegar sexta-feira, sua linda, como dizem, sexta-feira, sua linda, para sair para o meu happy hour, para minhas baladas. Sábado é salão de beleza, é lavar o carro, é praia, é futebol, domingo também. Tudo isso é natural. Tudo isso é natural da existência carnal. É óbvio. Nós temos o direito ao lazer assegurado. O repouso e o lazer, lei do trabalho e a lei do repouso, que é uma sublei dentro da lei do trabalho. O repouso é um direito assegurado a todos aqueles diante de Deus. É óbvio. Mas a vida não é navegar esperando sempre águas tranquilas, porque senão Jesus não teria demonstrado de uma maneira positiva ao chamar os apóstolos para atravessar o lago de Genezaré. E lago não faz onda. E a tarde estava linda. Jesus dorme no barco e surge uma tempestade. A tempestade é tão intensa que fazem-se ondas em um lago que é de águas tranquilas, porque é água parada. As ondas fizeram que as águas adentraram o barco. Os apóstolos, com medo de morrer, acordaram o mestre, homens de pouca fé. Mas qual é a essência moral daquele ensinamento? Navegar na reencarnação não é só para gozar a vida, não é só para curtir. Tempestades sempre surgem na transição da nossa encarnação. Na nossa reencarnação sempre surge. Infelizmente, muita gente abandona o barco da vida carnal pelo suicídio. Estou focando nisso, já que Setembro Amarelo foi o mês dedicado à prevenção ao suicídio. 804 mil pessoas
estatística de 2012 se matam a cada 40 segundos. No Brasil, 28 a 32 se matam por dia. Terceiro lugar, em capitais no Brasil, em 2012, a capital da alegria, do gozar a vida, Salvador. E dentre esses 28, em média, a 32 brasileiros, 10 não chegaram nem aos 14 anos de idade. Adolescentes. Porque não tiveram atendidos, em sua maioria, os seus desejos, os seus caprichos, matam a si mesmo. Não querem matar a si mesmo. Quando sofrem e quando não encontram apoio afetivo familiar, quando há um problema orgânico, não encontra fim na ciência que o devolvam a eles a sua saúde, e o sofrimento é terrível, eles querem acabar com o sofrimento, matando o próprio corpo. Aquela mulher que foi a Kardec, é um centro espírita, nunca mais faria isso. Revista Espírita, de 1858. Então Kardec escreve um manuscrito, Viver com Jesus, e ele relata, não é esperar uma vida sempre de águas tranquilas. Mas ele volta a uma reflexão, junto com Pedro, que está em Mateus 19. Olhe, que Jesus chama aos apóstolos em Mateus 10. Haverá perseguições e divisões para vocês. Não esperem tranquilidade. Quer me seguir? Quer fundar centro espírita? Não espere navegar em águas tranquilas. Sim, vós tem direitos a sorrir, a ter alegria. Sim, mas haverá tempestades que surgem. E como vocês estarão em resistências morais diante dessas tempestades que surgem, que são necessárias, conhecidas como provas, na vida individual ou na vida coletiva. Mas Pedro fez a mesma pergunta, está em Mateus, capítulo 19. Nós deixamos as nossas famílias para te seguir. Pedro é o reflexo, é o espelho da maioria de nós. E Pedro faz a pergunta, que Emmanuel vai escrever um capítulo sobre isso, uma mensagem sobre isso. Quem recebereis? Mensagem de Emmanuel. Porque a pergunta de Simão é direta. Eu deixei minha mulher, naqueles 3 anos, né? Não literalmente, né? Mas durante os dias que ele saía, às vezes, nas viagens, para pregar o Evangelho com Jesus. Nós, os apóstolos com ele, deixamos a nossa vida cotidiana para te seguir. Que nós receberemos de ti? Pedro é nós. A gente quer receber algo em troca. Nós queremos receber algo em troca. Quem fazia essas reflexões? Allan Kardec. Está lá no livro Espírito da Verdade, capítulo Há um Século. Ele fazia essas reflexões e ia escrevendo o manuscrito, o balanço da vida, como ele coloca. O que é que eu vou receber? Por quê? Ele dedicou 15 anos, claro que naquela época, conforme estou narrando, já havia passado 5 anos apenas, mas ele dedica 15 anos à codificação da doutrina, 2 vezes por semana, indo para centros e recolhendo mais milhares de atas de centros mediúnicos do mundo, inclusive do Brasil, como ele relata na Revista Espírita, que iam por navio os espíritos revelando, como está no Ceará, 1855. Um grupo mediúnico no Ceará, está lá no jornal Comércio do Ceará, que está na FEB, porque é histórico. O codificador chegou em 1655 no Ceará. O codificador da doutrina. Imagine os médios no Ceará, reunidos em casa, porque não havia centro espírita. O primeiro é a Sociedade Parisiense, fundada em 1858, mas havia os espíritos organizados, os bons espíritos, trabalhando aquilo ali.
E o que eu vou receber em troca? Bate na porta dele. O capítulo há um século. Continuando. É sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet. Ela chega com mais um envelope. Imagine a cara de Kardec. Ele já tinha aberto várias cartas, vários embrulhos, todos, sem exceção, atacando-o. Alguns dizendo que ele enlouqueceu. O ilustre professor enlouqueceu. Ele agora crê nos demônios. Ele crê em Satanás. E o abandonaram. A esposa traz mais um embrulho para ele, muito bem posto. Ele respira fundo. A mulher vê que os olhos dele estão em lágrimas. A o abraça. Pelo papel de grande importância que ela teve, porque a Amélie Baudet, o dito popular e machista é: atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Não é atrás. Ao lado, a imagem bíblica é muito sensata. A imagem. Adão, que é uma imagem, foi retirada, a Eva foi retirada da costela de Adão. A imagem simbólica da Bíblia, do Antigo Testamento, para dizer ao que aos homens, que ao lado de todo homem caminha a mulher. Amélie Baudet entrega a ela, a ele, Kardec. Ele desembrulha aquele pacote. O Livro dos Espíritos, todo amassado, molhado, úmido, envelhecido. Ele abre a capa e está lá o livro, o que eu vou narrar, para quem quiser, Espírito de Verdade. Autores diversos, Francisco Cândido Xavier e o médium Valdo Vieira, ambos desencarnados. No frontis, na contracapa, está lá: eu sou encadernador. Chamo A. Lohan. Eu fiquei noivo. Era sozinho na vida. Fiquei noivo. Apaixonado por minha mulher, Antoniette. E eis que 2 anos juntos, fazendo planos para casarmos, ela adoeceu. Levei-la ao médico, a vários médicos. Era uma doença estranha. E ela faleceu. Eu enlouqueci. O desespero me tomou. Eu ia trabalhar tentando uma fuga psicológica, mas eu não rendia ao trabalho. O patrão me demitiu. Eu comecei a passar dificuldade e não tinha vontade nem de sair da cama. Os médicos atestaram melancolia, depressão, na linguagem atual. E aqui eu tomei uma grande decisão. Namorei a Ponte Marie e desejei matar a mim mesmo. A mim mesmo. O suicídio era a única solução. Mas quando eu fui tomei a decisão e subi a mureta da Ponte Marie sobre o rio Sena, eu bati a mão na mureta da ponte e tinha um envelope. Era o entardecer. Eu escolhi um horário que a ponte estava vazia. Aquele objeto caiu nos meus pés. Eu abri, tateando, e vi. Estava escrito: eu sei que você sofre. Eu também já sofri assim. Eu busquei ajuda na medicina, que me ajudou, mas não deu conta de acabar com o meu sofrimento. O sofrimento ficou insuportável. E eu tomei a decisão para acabar com a dor. Vou me matar. Mas quando eu passava numa livraria, era 1857. Eu vi muitas pessoas correndo à livraria e na vitrine havia uma obra que era o lançamento do dia. Livro dos Espíritos. Uma coisa disse dentro de mim, uma coisa. Entre e compre o livro. Eu comprei o livro. Naquela noite eu iria me matar. Sentei no banco da praça. Comecei a ler o livro. E eu desisti do suicídio. Escrito Joseph Perrier. Essa obra salvou a minha vida.
Se você deseja se matar, ele escreve também, leia primeiro e tome a sua decisão depois. Kardec está lendo, o livro é velho, cheio de umidade, chuva, neve. Ele olha, A. Lohan escreve abaixo, eu também, Allan Kardec, desisti de me matar por ler essa obra. Se você chora, tenha certeza que as suas lágrimas serão enxugadas pelas nossas preces de gratidão a Deus, por essa obra existir, pelo seu esforço em codificá-la. Você não chorará sozinho. As lágrimas do codificador se ampliam, não mais com tristeza. Ele abraça o livro dos Espíritos, amafanhado, envelhecido, enxuga as lágrimas e volta a dar continuidade naquilo que ele pensava até em desistir, de codificar a doutrina espírita. O COEC, há 16 anos, foi fundado com esse objetivo: viver com Jesus. Toda vez que um trabalhador se pergunta, e nós? O que receberemos? Quando esse trabalhador, a partir de Cléo Pinheiro, seu fundador da casa, de todos os outros que com ela formam o círculo de trabalhadores do COEC, os bons espíritos não vão retirar as suas cruzes. Eu tenho a certeza disso. Mas eu tenho absoluta certeza de que vocês não caminharão com as suas provas ou cruzes, como Jesus afirmou, numa imagem simbólica, sozinhos. Inúmeros sireneus, invisíveis ou não, os encarnados também, estarão aliviando as suas dores, porque ele foi fundado, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 1858, tanto quanto o COEC, há 16 anos atrás, tendo na sua bandeira, na consciência dos seus trabalhadores, o sermão da montanha: vinde a mim, todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. Uma médium buscou certa vez Chico Xavier. Pensava em desistir de integrar uma casa espírita, uma mediunidade espírita. Chico pergunta por quê. Eu frequento a casa espírita há 10 anos, estudo, até que eclodiu em mim a faculdade mediúnica, e há 5 anos eu frequento um grupo mediúnico. Mas eu penso em desistir, Chico, pela crítica de alguns irmãos. Chico perguntou por quê. Há 5 anos, só eu não recebo a comunicação de um guia espiritual. Recebo as comunicações dos irmãos em sofrimento, mas quando chega o momento da mediúnica dos trabalhadores, dos guias, enfim, como chamamos, vem por A, vem por B, mas nunca vem por mim. Eu ouço as críticas na avaliação. E eu choro, eu fico triste. Vim para lhe ouvir, mas eu tomei uma decisão. Vou deixar de ser espírita. E Chico falou com ela: minha filha, nesses 5 anos, você vem vivendo com Jesus. E ela pergunta: como, Chico? Se eu não sou intermediária, médio, dos trabalhadores dele. Toda vez, Chico narra, que vocês derem um pão a quem tem fome, uma roupa ao desnudo, visitar a quem está preso, é a mim que estás fazendo. Então você caminha lado a lado com Jesus. Deixe quem quiser falar. E continue recebendo os nossos irmãos aflitos. Jesus está com você. E ela nunca mais desistiria, mesmo sofrendo críticas. Isso. Então o COEC foi aberto para isso. Não para retirar as lágrimas dos seus trabalhadores, deixá-los vivendo só porque são espíritas, sem provas, sem passar por dificuldades que são necessárias à nossa evolução. Quem evolui sem obstáculo?
sem dificuldade, que lhe provoca o raciocínio, que lhe melhora os sentimentos diante das dores alheias, das dores que nós mesmos passamos, mas não passam sozinhos. Mas eu tenho certeza com André Luiz no livro Os Mensageiros. Todo aquele que opera e coopera no bem tem a ajuda de Deus através dos trabalhadores do Cristo. Não é palavra e promessa de amigo, narra o Espírito Aniceto a André Luiz. É lei. Todo aquele que opere e coopere no bem tem ajuda enviada de Deus. Não é palavra nem promessa de amigo, é lei. Então, essa lei, essa certeza, consola e conforta e faz progredir sempre o COEC, de dar vida a ele, de saber, sim, eu hoje não estou bem, sou um trabalhador, passo por tantas dificuldades, mas hoje é o dia de aplicar passe, hoje é o dia de eu ir para a mediúnica, hoje é o dia de fazer palestra, de encher os copos, de limpar o chão, de organizar o centro. Não há nenhuma tarefa melhor do que a outra, quando é feita com amor e dedicação. Nenhuma. Tenha certeza, muitas mãos estarão lhes fortalecendo, enxugando vossas lágrimas, ajudando-os a vocês nesses 16 anos que caminham juntos. Quantas lágrimas, quantas dores o COEC nesses 16 anos já aliviou. Dá para imaginar a prece da nossa irmã, presidente da casa, muito bem intuída, Cléo Pinheiro. Eu fui fazendo reflexões. Ela usou muito a imagem que Jesus nos trouxe, que é a imagem do Evangelho, a imagem que ele traz de si mesmo, a parábola do semeador. O semeador é ele, que saiu a semear. É o grande primeiro semeador. Mas Cléo, com os outros trabalhadores, também são semeadores do Evangelho. Qual é a imagem do Evangelho? Uma árvore. O cristianismo tem uma imagem de uma árvore, de uma imensa copa que abarca e dá frutos a todos que desejam. Então ela usou essa imagem da parábola do semeador. Muito bem intuída. Quantas sementes o COEC já distribuiu? Pergunto a Cléo. Se você abrir uma melancia, é uma parábola hinduísta ou budista. Se você abre uma melancia, uma laranja, se você tiver paciência, Cléo, você abre e começa a contar e separar as sementes. Pega um garfo e vai contando quantas sementes tem o fruto melancia. Com certeza vai dar, com paciência dá para você contar. Pegue uma delas, coloque na terra, cuide dela. Água, sol, adube. Provavelmente vai germinar aquela semente e vai virar um pezinho, né, de melancia sendo cuidada, germinada. Aí eu pergunto a você, Cléo, indo com a parábola de Buda, você sabe, depois que ela se tornar um pé de melancia, nos anos em que ela tiver vida, quantas melancias, frutos, ela vai dar? Você não sabe, a não ser que você tiver muita paciência de ficar contando cada vez que ela estiver dando, você anotando. E você sabe, depois que esses frutos derem, aquelas pessoas pegarem a melancia e distribuírem e plantarem, quantas sementes vão dar? Você também não sabe. Então, os trabalhadores do COEC não sabem quantas sementes eles plantaram do bem na cabeça desses irmãos. Voltando a Allan Kardec, no seu grande aniversário, fazendo analogia aos nossos irmãos do COEC. Certa feita, Kardec no centro espírita, aparece mais uma mãe, que é sempre mãe, ou quase sempre mãe, muito sofrida. Olheiras fundas e pergunta: eu frequento aqui há mais de uma semana. O meu filho está preso. Quem passa em frente à penitenciária sabe. Fila de frente de presídio, 90% são mulheres, mães ou esposas. O meu filho está preso. O marido o abandonou
o pai dele abandonou e abandonou, porque o filho deu para o que não presta. Está na Revista Espírita isso. Eu queria que você fosse visitá-lo. Eu não sou advogado, Kardec fala, mas eu irei com você. Ele a abraça e vai com aquela mulher ao presídio, na França. O homem, revoltado e violento, Kardec fala com ele, ele pergunta a Kardec, você é advogado? Não. Você é uma figura ilustre que pode ir a um juiz e me retirar daqui? Aí Kardec pergunta, se eu fizer isso, para que você vai sair da cadeia? Para eu me vingar daquele que me colocou aqui. Tentei matá-lo, porque ele também tentou. Ele não logrou êxito, nem eu tentei, nem logrei êxito a ele. Mas quando eu sair dessas grades, eu o matarei. Kardec olha para ele e fala, eu não tenho poder para lhe retirar das grades. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e dá ao homem. Para que serve isso? O homem atira o livro na cela. Que loucura é essa? Minha mãe disse que viria um homem que iria me libertar. Passam-se 3 anos, Kardec vira as costas. Termina uma reunião, como essas que acontecem no COEC, nesses 16 anos. Uma pessoa vem para ele e diz assim, Allan Kardec, eu quero que você venha visitar um amigo meu, porque ele está à beira da morte, e eu o amo. 3 ou 4 anos depois dessa visita, Kardec fala assim, eu o conheço, você o conhece, pelo livro que você deu a ele. Kardec, quando levanta os olhos, reconhece. Aquele homem que estava ali foi um prisioneiro. Aquele deu o livro do Evangelho, que atirou na cela. Ele fala, esse livro me libertou. Não das grades da prisão, das grades do ódio. Eu quero que você visite. E quando Kardec vai caminhando, quem é o homem? O inimigo daquele homem. Quando eu saí da cadeia, eu me tornei amigo do meu inimigo. Nós líamos e fazíamos o Evangelho juntos. E nós aprendemos a nos amar, perdoando as ofensas que fazíamos uns com os outros. Kardec chora e agradece a Jesus. Isso é viver com Jesus. É cumprir os deveres na própria consciência. Com certeza, encerrando a nossa fala, agradecido, o COEC, nesses 16 anos, com seus trabalhadores, cumprindo os deveres da caridade, da fraternidade e da solidariedade aos quais se prepararam e pediram no mundo espiritual. Ninguém funda um centro espírita à toa, livros mensageiros, em média 30 anos de preparação no mundo espiritual, para fundar um centro espírita e entregar. Quanta felicidade Kardec sentiu diante daquele embrulho que ele recebeu do Livro dos Espíritos, diante dessa mãe que ia se matar e recebe a psicografia do espírito de sua filha, e diante daquele espírito, daquele encarnado que estava preso ao ódio, querendo sair da cadeia para matar o seu algoz, e ele viu os 2 algozes se tornarem irmãos, graças à doutrina espírita que ele codificou. Ele narra na obra. Não existe, Cléo, dinheiro no mundo que possa me pagar. Ele fala, esse é o reino de Deus, que Jesus fala e falou. Não está fora, está no coração. O reino de Deus não está aqui, não está ali, não está acolá. O reino de Deus é um estado psíquico, está no coração dos homens. A mesma resposta encontraria Gandhi, depois de estudar várias obras. E quando ele faz um atendimento ao leproso, que ele recua. Mas quando ele atende o leproso, e o leproso beija as suas mãos, ele diz assim, eu encontrei o reino de Deus, que está na Bíblia dos cristãos, e ele era hinduísta. Então eu tenho certeza que muitos já chegaram nesses 16 anos ao COEC, dizendo assim, muito obrigado, minha irmã. Eu tive fome, vocês me nutriram. Eu tive sede de paz, vocês me ouviram.
Eu tive fome de esclarecimento, vocês me apontaram o rumo. Vida longa à casa de orações, de oração, esperança e consolações, porque caminha com Jesus, vivendo todo dia com Jesus, mesmo fechada, mas atuando pelos estudos e pelas lives, com Jesus, para Jesus. Muito obrigado a todos. Obrigada, meu irmão. Eu te agradeço. A nossa live aqui no meu celular está congelada, então estou meio assim sem saber o tempo.